Bom, o que nós vamos fazer hoje é uma apresentação que mostra qual é o objetivo do yoga, para que o yoga foi criado. O yoga tem uma metodologia, uma ciência da alma que está prevista para o terceiro milênio. O terceiro milênio, quando a gente sair dessas vibrações pesadas do ego, é que nós vamos poder colher os grandes frutos do yoga. Então agora, no final desse século passado, os grandes mestres vieram e prepararam para nós essa bagagem, essa estrutura poderosa que é a estrutura do yoga. Então o yoga foi trazido para o Ocidente e divulgado. Para ilustrar como é que o yoga transforma, faz uma alquimia da alma, eu vou usar um exemplo de uma aluna que veio para o yoga. Uma aluna hipotética, é claro. Aqui está o nome dela, coloquei Avelina, para ninguém se confundir com ela. Ninguém tem esse nome. E nós vamos estudar, eu inventei uma história do psique da alma da Avelina, e nós vamos estudar como que a Avelina vive, quais são os conflitos que ela tem, e quando ela vem praticar o yoga, o que o yoga pode fazer com ela. Então essa é a proposta nossa. Com isso aqui nós vamos colocar vocês dentro da proposta do curso que a gente está abrindo, que é estudar essa metodologia, aplicar você mesmo, aprender a se curar. Por isso que o tema é curar-me de mim. Tá? Aprender a se curar, e dentro dessa proposta de aprender a se curar, você aprender a lidar com os outros. Ninguém cura ninguém, mas você pode ajudar as pessoas a achar o seu caminho. Essa é a proposta do curso e do yoga. Bom, quem é o homem? O homem é um ser que se alimenta essencialmente das emoções. Tudo que você faz na vida, você vai em busca de emoções. Eu quero casar. Então você quer as emoções que um casamento te dá. Eu quero ser arquiteto. Então você vai atrás das emoções que um trabalho de arquitetura te dá. Eu quero ser mãe. Você vai em busca das emoções da maternidade. Eu não quero ser mãe. Quero ser uma profissional, liberal, viver, viajar. Então você vai em busca disso. Então o homem vai atrás das emoções. É um ser emocional. E tudo no universo funciona assim. Então o urubu se alimenta da carniça. A abelha se alimenta do néctar das flores. E o homem se alimenta das emoções. Então, tudo que você faz na vida é atrás de emoções. E junto com as emoções, que a gente não sabe lidar com elas direito, vem as perturbações. Aí surge a definição de yoga, dada por Patanjali no século II. Yoga é uma técnica, uma ciência em que você libera as perturbações da sua mente. Então, o objetivo do yoga é reduzir as perturbações. Que perturbações? A gente sabe quais são. A ansiedade tem um monte dela. No dia a dia você tem várias perturbações causadas pelas emoções. Intolerância no trânsito, impaciência na fila do supermercado, e por aí vai. Então, nós estamos cheios de perturbações ao nosso redor. O yogin, aquele que aprende a técnica do yoga, passa por cima dessas perturbações. Não deixa essas perturbações te penetrar. E sabe o que essas perturbações fazem dentro de você, com a tua energia, com a tua mente. Então essa é a proposta do yoga. Hoje o yoga no Ocidente, principalmente, na Europa também, ele é muito encarado como fitness. Te alinha o corpo, te estrutura o corpo, te fortalece o corpo, cura algumas mazelas do corpo. Mas essa parte profunda do yoga, você não vê, muitas vezes, numa aula de yoga. É
dentro da estrutura da aula, você tem que acessar essas energias equilibrantes. Essa é a proposta do yoga. E tudo que o yoga tem é para isso. As posturas são para isso, os respiratórios são para isso, os mantras são para isso, os cantos são para isso. Vocês podem me interromper para fazer pergunta. Dentro dessa estrutura aqui, as perturbações estão na consciência. E dentro do yoga, a consciência é um arquivo imenso de vidas passadas. E todas essas vidas passadas estão vivas, pulsando dentro de você. Aí vocês podem perguntar, sim, quantas vidas passadas eu tive? Eu tive 10, 20, 30, 40, 50. Então, dentro da estrutura da espiritualidade que nós conhecemos hoje, nós nem somos da Terra. Nós viemos de um planetinha que gira ao redor de uma estrela chamada Capela, que fica lá na constelação de Alcione. E viemos de lá 10 mil anos atrás. Nós somos extraterrenos. Hoje se fala muito em pleidianos, arcturianos, que são comunidades de outros planetas que estão vindo para a Terra para ajudar a Terra nesse momento de transição. Estão aí mesmo. Vão se revelar agora, nos próximos 10, 15, 20 anos. Já estão se revelando, né? Entrando nas casas espíritas, se comunicando através dos médiuns. Então você tem informação. Se você desconhece, porque você não procurou. Mas eles estão aí. Estão até aqui. Nesse encontro nosso, já foram vistos. Né? Não sintam medo. Pois não. Puxando sardinha para o nosso lado, existe alguma ligação entre yoga e a doutrina kardecista? Se existe alguma ligação entre o yoga e o espiritismo, Isso. Eles se somam. Tá. Você não encontra em lugar nenhum no nosso planeta a bagagem de conhecimentos da vida astral que o espiritismo tem. Em lugar nenhum você encontra essa bagagem. Então, se você quer conhecer a bagagem do mundo astral, você tem que ler, estudar, mesmo sem querer ser espírita, mas os conhecimentos que estão ali. Em lugar nenhum você encontra conhecimentos e bagagem para explicar o mecanismo da energia dentro do ser humano, só no yoga. Então as duas coisas se somam, uma ajuda a outra. É assim que eu percebo. Tá? Bom, aqui está a Avelina. A Avelina veio aqui para o yoga porque o médico mandou. Geralmente os médicos mandam as pessoas fazer yoga. Eles nunca fizeram. Nem sabem o que é. Desculpe aí, estou falando. Alguns até conhecem, mas a maioria não sabe. Né? Não sabe o que é yoga, de onde veio, nunca leu um livro de yoga, ou se leu assim de passagem. Né? E ela fala, olha, o yoga vai ser bom para você, você tem lombalgia. Então ela vem aqui, entra ali no nosso corredor de brita, que é uma armadilha, porque ali você detecta só pelo andar da pessoa como é que ela está. Né? Então, se ela entrar pisando com um soldado, você já saca um monte de coisa. Se entrar arrastando a brita, você já saca outras coisas. Se entrar com um andarzinho de japonês, você já saca outras coisas. Porque você lê os doshas na expressão da energia da pessoa. E quando ela chegar ali na porta e olhar para mim, bom dia, eu vim fazer yoga. O senhor pode me explicar como é que é? Na hora que ela fala, você já lê um monte de coisa. Na expressão dela, na expressão da fala, na postura do corpo dela. Então essas leituras automáticas, o yoga te ensina, a Ayurveda te ensina. Daí a magia da união da Ayurveda com o yoga. Então a Avelina chegou aqui. Ela é arquiteta, trabalha com construção. Né? E eu não sei de nada disso aqui, da estrutura de vida da Avelina. Né? Talvez eu nunca saiba. Né? Só se eu for pesquisar a fundo com ela. Mas vamos imaginar que você consegue ler a alma da Avelina quando ela chega aqui. Aí a Avelina chegou, cai para você essa ficha toda aqui da alma dela. Tá.
Yogananda, Yukteswar, Lahiri Mahasaya e vários mestres tinham esse poder. Então você chegava, quando você se aproximava de Yogananda, havia um download. Quem gosta de mediunidade, chama mediunidade de download. Não tem isso no livro dos médiuns, mas cai a ficha inteirinha da pessoa. Então, tá aqui. A Avelina, em 1720, foi senhora de engenho. Você sabe o que uma senhora de engenho fazia em 1720? Era terrível. Mandona, autoritária, né? E muitas coisas que são totalmente descabidas e cruéis, elas faziam. Em busca do quê? Poder. Sempre em busca do poder, que é o tema central do ego. Né? E cheia do quê? De medo. Quanto mais ego, mais medo. Medo de perder a posição dela, medo de ser traída, medo de ser morta pelos escravos, medo de dar uma catástrofe ambiental e ela perder toda a plantação de café dela, uma chuva de granizo, coisa assim, e ficar pobre. Então, cheia de medo. E o medo te conduz muitas vezes a essas atrocidades. Então, ela judiava dos escravos, fazia as escravas parirem o maior número de filhos possíveis, porque escravo é dinheiro, obrigava as escravas a ter relações, obrigava os escravos a fazer isso, punia os escravos que fugiam. Isso que a gente conhece aí das novelas e tudo mais. Bom, desencarnou, foi para o astral. Não vou comentar o que ela inventou no astral. Então ela chega no astral, na região umbralina, que a gente sabe o que é, e é preparada uma nova encarnação para ela. Quem faz isso? Quem estuda yoga, estuda muito esse papel aqui. Senhores do karma. São espíritos de altíssima hierarquia. Eles vão planejar a tua vida seguinte. Você foi autoritária? Então agora você vai ser mandada para você aprender a reduzir o seu autoritarismo. Então toda essa relação, exagerou nisso, vai sofrer o lado oposto, é planejado nessas vidas sucessivas aqui. Quem faz isso são os senhores do karma. O que rege o karma, positivo ou negativo, é a misericórdia. Então nesse processo todo, ainda tem bastante misericórdia. Né? Na encarnação seguinte, ela veio como escrava, então. Aí ela sofreu tudo que ela fez aqui. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Não é punir, é educar a alma. Não existe punição no processo de evolução. Existe educação da alma. Existe a oportunidade de você aprender que aquilo está errado e que você vai ter que aprender a fazer diferente. Como a gente demora para aprender, então você tem que fazer isso uma vida inteira. Né? Tem um livro interessantíssimo da Zíbia Gasparetto, que a Zíbia Gasparetto escreveu um livro de uma alma que foi, deixa eu ver se eu me lembro dele, ele foi o mestre do Jô Soares. Ele tinha um programa de entrevistas no começo da década de 50 na rádio. Silveira Sampaio, me veio o nome dele. E depois que ele morreu, que ele foi para o astral, ele acessou a Zíbia Gasparetto e queria escrever um livro sobre como é a vida no mundo astral. E ele entrevista várias personagens assim simplórias do mundo astral. Um porteiro de museu, né? Um arquiteto. Tem vários personagens assim. São historinhas de uma página, 2 páginas. O Mundo em que eu vivo, é o nome do livro. E ele entrevistou um jardineiro, cuidava do jardim lá no mundo astral. Ele chegou, o jardineiro estava lá e falou: estou escrevendo um livro. Eu quero te entrevistar, você vai ser um personagem no meu livro. Você aceita? Aceita. O que o senhor fez quando o senhor estava na Terra? Eu era empresário. Tinha uma empresa, tinha um monte de empregado. E depois que o senhor faleceu, por que o senhor veio para cá? Porque os meus mentores me disseram que eu tinha que aprender paciência. Sim, me colocaram no jardim, eu estou há 10 anos aqui trabalhando no jardim. Para aprender paciência. É óbvio que um jardineiro é paciente. Plantar a plantinha, esperar ela crescer, né?
dá uma chuva, molha demais, molha de menos, cuida daqui, nasce o mato, tira o matinho, não é? Então é um trabalho de paciência. Aí o Silveira Sampaio perguntou para ele, o senhor gosta disso? Não. Então, precisava ficar mais tempo. Então, até no mundo astral, você tem oportunidades de se preparar para adquirir virtudes equilibradoras da tua alma. Então, estava lá o jardineiro aprendendo. Mas por que eu falei isso? Bom, então, nesse processo aqui, mesmo no intervalo, tem aprendizado. Qual é a lei que rege esse aprendizado? A misericórdia. Nós nunca devemos tirar da nossa mente que a misericórdia é a lei maior, gerada pelo amor. Então, ela como escrava aqui em 1810, sofreu bastante. E agora encontramos a Avelina aqui, em 2019, vindo fazer yoga no Estúdio Rara, com esse lastro todo aqui atrás. Aí ela chegou aqui, né? Depois que ela começa a fazer a aula, o professor, que tem preparo para isso, começa a ler o caráter dela. O caráter em grego quer dizer couraça. Muito difícil mudar um caráter. Né? Você casa com um cara que você pensa que é legal, ficou 2 anos com ele ficou te manobrando, aí você casa. Depois que casa, aí a coisa... Aí você quer mudar aquele homem, se tornar aquele homem mais doce, tornar aquele homem mais amoroso, mais paciente, né? Todo mundo quer fazer isso com os homens, a maioria, né? E você não consegue. Por quê? Porque é o caráter. Aí você pensa que casou com um moranguinho, mas se descobre que casou com um abacate. Então não há como pé de abacate dar moranguinho. O que você pode fazer é colher o abacate, colocar um limãozinho nele, colocar um açúcar nele, dar uma manobrada e tornar-se palatável. Né? Mas você nunca vai transformar, nunca você vai colher um moranguinho no abacate. O mesmo vale para as mulheres. Vocês estão rindo aí, mas o mesmo vale para você. Para todos os seres. Diga. No livro Missionários, André Luiz, um dos capítulos, ele conta a história de uma mulher que desencarnou e tanto mérito que ela tinha, ela conseguiu ajudar na programação dos 3 filhos e do marido. Isso é possível. No caso dos seres com Yogananda, a programação, tipo, todo mundo aqui, ele interfere? A interferência... Não, ajudar na programação. Eu entendi. Ajudar e interferir. Interferir numa programação depende dos méritos de quem está sendo programado. Tudo depende de méritos, de conquistas. Sempre. Sim, você pode decidir quem vai contar no caminho dele, no caso. Também é mérito. Poder pode, mas é mérito. Depende do esforço de cada um. Às vezes não está programado para você, mas o teu esforço é acima do limite, acima do esperado, e você conquista. É mérito que encontrar ele, né? Sim. Mérito. Bom, então chegou aqui a nossa Avelina. Aí com o tempo você começa a perceber o caráter dela. Ela é carismática, isso é muito fácil de ver nas pessoas. Quem é carismático? É líder, também é muito fácil. Ela chega, senta no tapete, se alguém sentar no tapete dela, vai ter briga. É criativa, isso também é fácil você ver. E você vê um caráter aqui de uma pessoa brilhante. Vocês não acham? Ela é brilhante. Aonde que ela aprendeu isso? Aqui. Isso é dom. Aonde que ela desenvolveu isso? Nas vidas passadas. É dom. É dom da alma. Ninguém tira isso dela. Tá? Aí você olha o outro lado. Ela é líder, mas é egocêntrica. Centrada nela própria. Tá? É rancorosa. Quando acontece alguma coisa errada, ela põe a pessoa na lista negra. É autodestrutiva. Tem comportamentos nela que são autodestrutivos. Por exemplo, dá um exemplo de comportamento autodestrutivo que muitos de nós temos.
Comer mal, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos. Negligenciar a sua evolução espiritual. Eu não vou na meditação, não. Eu vou assistir programa da... Big Brother, uma boa escolha. Eu vou assistir Big Brother. A gente faz escolha desse tipo. Vou tomar cerveja com os amigos. Vou comer pizza, tomar vinho. Chega lá, come 2 pizzas, não come uma. A intenção dele era comer uma fatia, né? Ele come 2. Então, isso são comportamentos autodestrutivos. E tem inúmeros. A gente não percebe. A gente não tem autopercepção que está rolando. Então, ela que é rancorosa, autodestrutiva, intolerante. Geralmente, os líderes têm uma certa intolerância. Eles querem que todo mundo faça do jeitinho que eles querem. Se fizer errado, estragou. Bom, então ela chegou aqui, desse jeito aqui. Eu vou percebendo isso, o professor vai percebendo isso, se o professor tem interesse em perceber. Tá? E aí o corpo da pessoa fala. Não precisa perguntar. Então você vê no corpo dela que ela é ansiosa. Ansiedade, está escrito certo ansioso aqui? Não. Essa ansiedade é diferente. Vários tipos de ansiedade, inclusive. Exato, ansiedade. Está trocado? O S está certo no A. Desculpa a falha aí. Eu já me conformei que eu não sou perfeito. Olha lá. Então ela tem insônia. Tem 2 tipos de insônia. Quem estuda Ayurveda descobre os 2 tipos. Primeiro é aqui, às 2 horas da manhã, você acorda e não dorme mais. Ansiedade, pita, fogo, sobe. Você não dorme. Vai dormir às 6 horas. E a ansiedade de vata, que oscila. Então você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Aí dá 6 horas, você está um caco. Né? Tem ansiedade, aqui pode ser vata ou pita. Eu estou colocando dosha aqui. Tá? Quem não conhece os doshas vai dar uma voada legal aqui, mas não tem problema. A vida é assim, às vezes a gente dá uma voada. Ele vai se interessar. Vai se interessar. Então, tem lombalgia, no caso dela devido à pita. Né? Tem doenças urogenitais, cistite, a famosa cistite, de vez em quando vai bem, e outras aí. No caso dela são inflamações, toda inflamação é pita. Tem o casamento que não está legal. Tá? Falei isso, caiu a chave ali. Casamento infeliz. Pode ser de vata, pode ser de pita, pode ser de kapha. Aqui é vata e pita. Tem várias maneiras de você analisar o relacionamento. Tem um relacionamento com o filho ruim. O filho briga muito, discute muito, pensa que manda, mas não manda, não tem amorosidade. O amor é que constrói a relação. Né? Ela pensa que é o controle, porque a chave dela é controle. Controle é a doença do líder. E está engordando. Olha só que coisa louca. Raro isso. Então aqui o corpo fala, aí a gente vai conversando e tal, prof, tô com uma dor aqui, prof, não vou hoje porque eu tô com a bexiga inflamada, prof, briguei com o marido, então você vai fazendo a listinha da Avelina. Outra coisa, ela não gosta do nome dela, ela odeia o nome dela. Nesse caso aqui, é compreensível. É compreensível. Né? Então, ela gosta que chama de Lina. Então, ô Lina, o que aconteceu? Ô Avelina, o que aconteceu? Não, é a Lina, né? Então aí cai a ficha dela. Depois de um certo tempo, cai a ficha dela. Aí você vê tudo isso aqui. Aí ela decide vir falar com o professor, que o professor conhece a Ayurveda, conhece. Olha, eu queria fazer um trabalho assim, mais próximo da minha realidade, o que o senhor acha que eu posso fazer? Como é que eu tenho que me tratar? O senhor fala tanto em Ayurveda, na aula o senhor comenta tanto que a energia sobe, que a energia desce, que a energia vai para cá, vai para lá. Eu estou toda desregulada, minha energia não desce, minha energia sobe e não desce mais. Né? Então, aí você vai fazer uma terapia usando os conceitos de Yoga e os conceitos de Ayurveda. E agora nós vamos ver como é que isso funciona. Nesse desenho maravilhoso, simples, fácil de entender, né? Que são as couraças de energia.
Quando tem couraça de caráter, tem couraça de energia. O que é couraça de energia? O que você imagina que seja uma couraça de energia? Couraça da ansiedade, por exemplo. Como é que é? Aonde que é? Quando você tem ansiedade, onde que fica a energia? Fica no pé? Fica na cintura? Aonde que fica? Aqui em cima. Tranca aqui. Na hora que você vai comer, tem o comer ansioso, que é aquele que engorda. Você come sem pensar, come sem mastigar e come sem sentir o sabor. Isso é maravilhoso. Você come um monte, porque você nem sabe a quantidade que você está comendo. Você senta para comer um pedacinho de chocolate e come 2 barras. Quando você viu, nossa, vou esconder que meu marido não pode ver. Tá. Então, esse processo de ansiedade é aqui. Como é que você vê a ansiedade? Numa criança, por exemplo. Hoje existem crianças ansiosas, né? Fazem terapia com homeopatia, que funciona legal, né? A respiração. Ela não trabalha aqui embaixo, ela trabalha só aqui em cima. Ela fica curta e alta. Geralmente pela boca, o nariz não funciona. Quando você respira pela boca, prana não é captado, a tua energia baixa. Você fica debilitado, abaixa a imunidade, você fica doente. Por isso que a ansiedade afeta. Uma das causas afeta tanto a imunidade. Fiquei ansiosa, fiquei gripada. A respiração é alta. Então você tem um bloqueio aqui, ó. Esse bloqueio é o bloqueio da ansiedade. Do caráter. Da vida que ela escolheu, arquiteta construtora, comanda um monte de peão da empresa dela. Quem são os peões? Se você for olhar o karma, muitos deles estavam aqui, ó. Não pense você que as pessoas que se relacionam com você não estiveram em vidas passadas. Muitos deles estão aqui. Bom, aí rola uma energia muito estranha. Então está aqui a couraça da ansiedade. Devido aos processos ligados à sexualidade, todos nós temos karma negativo da sexualidade. Temos dívidas. Todos nós. Sem exceção nenhuma. Então aparece aqui uma mancha, um lixo. Isso aqui é lixo. É a mancha de energia que fica na área urogenital, nos chakras, no chakra raiz, no chakra genésico. Então perturba a energia. Para simplificar o caso dela, nós colocamos dois bloqueios. Pode ter mais. Pode ter bloqueio no chakra cardíaco. Pode ter um monte de bloqueio. 4, 5. Pode ter bloqueio aqui nos joelhos. Bloqueio no joelho da onde que é? Do caráter inflexível. Falta de flexibilidade. Muitas vezes lombalgia é do caráter inflexível. Então cria tanta tensão na musculatura, que no fim a coluna sente. Né? Bom, tá aqui. Então, para simplificar o caso dela, nós vamos falar um pouquinho de Ayurveda, já falamos aqui. Vamos falar dos 5 fluxos de energia no corpo. Nosso corpo funciona com 5 fluxos. Não tem mais e não tem menos. Os 5 fluxos têm que trabalhar direitinho. Um fluxo é o de entrada, chama-se prana. Tá. A energia entra e gera energia aqui. Esse que gira chama-se samana. Tá. Depois que a energia é digerida, ela explode aqui no umbigo, tá, nessa região, e irradia no coração, vai para o sangue, chama-se Vyana, é o terceiro fluxo. E tem um fluxo que sobe, que te dá inspiração, motivação, entusiasmo, que é o Dana, é um fluxo importantíssimo. E tem um que desce, que faz o quê? Limpeza, o Apana. Né? Qual é o fluxo mais importante? O de limpeza, gente. Se você não limpa, não tem lugar para o novo. Então, o Apana é o mais importante. O fluxo vai para a terra, para a mãe terra. Então, é esse fluxo que desce aqui. Bom, devido a esses processos todos, a energia dela... O que eu falei sobre a ansiedade? A energia sobe e tranca.
Então a energia sobe, ela tem o dana, que é o verde aqui, desequilibrado, agravado, aumentado. Então tem muita energia subindo. A mente dela é que puxa essa energia, porque ela quer liderar, ela quer conquistar, ela quer poder, ela quer realizar. Quem faz isso é o dana. Então o dana dela é alto, forte, sempre subindo, não desce, não roda. Então prejudica a digestão dela, possivelmente vai ter aquela famosa úlcera da ansiedade, do desgaste, do excesso de trabalho, porque o samana não roda, ao invés de fazer isso, ele quebra no meio. O viana só vai para cima, não desce, porque tem bloqueio aqui. O viana circula no corpo todo, vai para a cabeça, vai para os pés. O apana, devido a esse lixo aqui, não desce, ela não tem conexão com a terra. É o caos. Então, como é que você vai fazer a terapia de uma pessoa assim? Se você tivesse uma máquina, que chega aqui, você entra na máquina, não tem o PET scan, que te fotografa inteirinho e vê o que você tem, o que você não tem. No futuro vai ter uma máquina dessa, bem breve. Você chega lá, paga uma grana para o radiologista e fala, eu vim ver meus 5 cânceres. Aí você entra na máquina e bate, né? Aí aparece, moço, tá assim, tá assado. Tá. Aí você pega esse exame de imagem e leva para o teu professor de yoga. Aí o teu professor de yoga fala, olha para mim, cara, esse é um caso perdido. Então tá aqui, parece essas nuvens todas aqui, né? Bom, enfim, aí você vai fazer uma terapia. Se coloque no lugar do terapeuta. Qual é a primeira coisa que você vai arrumar? Como é que você vai arrumar a Avelina? O que você vai fazer primeiro? Limpeza. Então, para fazer limpeza, o que você tem que fazer? Limpar o lixo, tirar o lixo. Tirar o lixo. Para onde? Pronto. Então você tem que aterrar, moça. O que vocês fazem quando chegam aqui? Qual é a primeira coisa? Desligar o celular. A segunda? Fazer o treinamento. Então, abriu a pana. Como é que se abre o apana? Como é que se faz o aterramento? Tem várias maneiras. Você pode fazer com respiração. Pranayama. Você pode fazer com posturas. Uma postura que acelera, que abre o apana, é todas as posturas de flexão para frente. Uma postura que é contraindicada, deve ser evitada, para quem tem ansiedade, é levantar os braços e puxar energia para cima. Já tem tanta energia, para que você vai puxar mais? Óbvio. Então, quando você está fazendo o curso de yoga, você aprende essas coisas mágicas. A Avelina tem que fazer uma aula com preferências para as posturas de aterramento. Ela vai fazer aula com todo mundo, né? Todo mundo junto. Então é difícil você dar uma aula que sirva para todo mundo. Você pode cuidar dela separado, dar uma prática para a casa dela. O que eu vou fazer em casa, prof? Quero fazer yoga todo dia. Todo mundo pergunta isso. Ninguém faz, mas todo mundo pergunta. Que posturas que eu posso fazer? Não dá fazer isso, pode fazer aquilo. Aqui na entrada tem um quadrinho aqui, vocês viram? Dosha Pitta. O que deve fazer, o que não deve. O que deve comer, o que não deve. Tá? Porque a alimentação também vai. Bom, e aí você vai fazer aterramentos e vai atacar a alma dela aqui, ó, nas virtudes. Qual a principal virtude para quem tem um perfil assim? Eu vou imaginar. O que a Avelina tem que aprender? A ser eficiente, tolerante. Tem que aprender a abençoar as pessoas. Tem que aprender a agradecer. Geralmente o Pitta não agradece. Ele acha que tudo é devido a ele. O Pitta, quando vai orar, ele fala assim: Deus, eu vim aqui ter uma conversa com o Senhor. Tem umas coisas que estão erradas no universo. Eu vou dar uns conselhos para o Senhor.
Esse é o Pita. Então ele acha que até o joelho não foi bem construído. Tem tanto problema. O Pita é um caso sério. Então assim tá. Então precisa de tolerância, paciência. Se a Avelina vai fazer uma terapia pessoal com você é o professor, bom, isso aí é o primeiro comprimido que ela tem que tomar é o comprimido da tolerância. Como é que ela vai fazer isso? Você vai ter que achar uma forma de induzi-la a fazer isso. Na meditação é o melhor caminho. Então você dá para a Avelina a seguinte tarefa. Você vai meditar amanhã de manhã, vai fazer uma lista com os nomes das pessoas que estão encrencadas contigo. Quem são? Nossa, um monte de gente. Tá bom. Então você vai pegar lá os 5 primeiros. Quem são? O primeiro é meu marido. Tá, põe o marido no primeiro lugar, papapá. Todo mundo aqui. Meu chefe. Meu mestre de obra. Né? Ela é arquiteta. Tá. Aí faz tudo ali. Então todo dia de manhã você vai sentar e na hora da meditação você vai abençoar essas pessoas. Vai dar energia para elas. E vai ensinar ela como é que se faz isso. Da onde que sai a energia da gente? Coração. Então você vai ensinar a Avelina a fazer puja. Em sânscrito quer dizer oferenda. A terapia da Avelina, principal terapia dela, é mental. Quando ela começar a fazer isso, desmancha isso aqui, desmancha isso aqui. Porque ela está gerando uma energia do coração dela que limpa a outra energia. A cura é pela energia. Então, todos esses processos aqui são válidos. Mas o principal, eu falei para vocês, a proposta do yoga é curar as perturbações. Então, o principal é você lidar com a energia na meditação. Então, a meditação é o ápice do processo de cura. No futuro, então, a yoga é a medicina. No futuro, a yoga vai ser a medicina que as pessoas vão ao médico. Vai ser um instrumento de cura poderoso. E hoje é. Hoje você faz PET scan do cara que está meditando, a mente dele fica totalmente diferente. A gente já sabe. É instrumento de cura da sociedade. Você faz um grupo de meditação lá nos Estados Unidos, tem várias pesquisas assim. Uma foi feita em Washington, coloca lá 2.000 meditadores e começa a medir os índices de criminalidade na cidade. Está na internet, tem aí, você viu? Baixa os índices de acidente, baixa os índices de BO, por embriaguez, por assalto, sei lá, por latrocínio. Então isso foi medido em vários lugares. Só que o homem não está preocupado com isso. O homem está na terceira dimensão. A terceira dimensão é o poder. Mas existe essa forma de funcionar. Então, tudo isso aqui é yoga e ayurveda. E esse curar-se de si mesmo é o tema do yoga. É o tema da medicina indiana. Então, esse trabalho nosso de mostrar isso para vocês hoje é sensibilizá-los para que há uma possibilidade de você curar a sua própria loucura, insanidade. Você identificar isso com a ajuda de alguém, ou com a ajuda dos seus próprios conhecimentos, e se curar. Você perdoar a tua mãe, perdoar o teu pai, nesses processos todos aqui. Você pode ter tido um pai autoritário aqui, nessa vida, que está refletindo em você hoje, que transforma o teu relacionamento com as autoridades da vida, teu chefe, toda figura de autoridade, extremamente difícil, porque teve um pai aqui que te estragou isso. Então, isso aqui embaixo, para nós, é um caos. Eu vou terminar dizendo o seguinte: não precisa conhecer isso. Você não tem que ir num médium poderoso lá. Eu quero saber o que eu fiz em 1610.
onde que eu estava, ele vai te dizer que estava em tal lugar, você matou um monte de gente, você esfaqueou, você não foi morto, papá, você foi enforcado. Vai te adiantar alguma coisa? Ah, você foi dono de terras, você bababá. Vai te adiantar alguma coisa? Nem vai, porque a energia está em ti. Conhecer não significa limpar a energia. Então, ir atrás de psicólogo para vidas passadas, tem algumas aplicações que são válidas, mas são poucas. Para a maioria, não vai te ajudar. Sabe? Eu tive uma amiga que foi, ela chegou para mim, fui no psicólogo. Eu falei, opa, precisando se cuidar. Ele leu a minha vida passada. Eu falei, opa, eu fui Cleópatra. Juro. E a moça era uma moça. Eu fui Cleópatra. O que o senhor acha disso? Eu falei, olha. Eu, como Napoleão. Tem muito disso. Você fica muito feliz do cara dizer que você foi alguma coisa, foi alguém. A gente não foi nada. Foi isso aqui. Aumenta o teu ego. Tá, só o ego pra cima. Conhecer vidas passadas não é atribuição de ninguém. Nem quando você morre, vai pro astral aqui no intervalo, aqui, ó, e você chega lá cheia de si, né? Ah, agora eu tô aqui, eu quero saber o que eu fui. Não é mostrado para você. Não é, porque as perturbações são tão intensas que você não vai suportar. Você não vai suportar. Recordar uma vida passada é viver a emoção. Né? Então isso aqui não faz parte do processo do yoga. Isso faz parte. Você cura sem se enfiar nessas histórias complexas. Fazendo uma analogia, se as vidas passadas fossem tipo cicatrizes, eu percebo que muitas pessoas se auto-sabotam porque elas usam cicatrizes como uma desculpa. Perfeito. Muitas vezes elas ficam lá, eu não faço daqui porque eu já passei por isso, ou não me julga, tu não sabe porque eu já passei. Perfeito. Não sei o que, é toda uma bengala que as Perfeito. pessoas buscam, que na verdade, se tu já passou por isso, tem que se dar muita gratidão por estar aqui onde está hoje. Nossa, o teu comentário foi perfeito. Pode se transformar numa muleta, mas eu estou com a minha muleta aqui, não me tire minha muleta. Perfeito. Outra coisa, a cicatriz também vale para o seguinte, não adianta você abrir a cicatriz. Vai abrir de novo? Isso aqui. Teve vezes também que eu me auto-sabotei, que eu venho aqui faz uns 2 anos, é um tempo sem vir, mas eu olhava assim, pô, não sou o Fernando, eu não... Sabe? Tipo, me auto-sabotava às vezes com até um Gomesh, mais daquele yoga, algumas pessoas, sabe, do grupo, eu vejo na internet, de tipo, pô, eu não... Que eles falam que são, tipo, tão perfeitos assim que, pô, eu faço tanta coisa errada. Isso é uma auto-sabotagem também. Sim. Ninguém acende só a luz da noite do dia. O verdadeiro mestre, ele olha só uma coisa em você. Só uma. O teu desejo, a tua aspiração de ser melhor. É isso que ele olha. Se você tem esse fogo, esse Agni, chama-se o Agni da alma, chama-se Tejas, em sânscrito, dentro da Ayurveda. É o discernimento e o esforço teu para você ir ao alcance da luz. É só isso que ele olha. Agora, se você fez isso, fez aquilo, todo mundo não olha o teu passado. Ele te dá a oportunidade e vê o teu Agni. Teu Agni espiritual, teu desejo espiritual. É só isso que ele olha. Mais nada. Vamos encerrar, que a minha bateria está acabando. Ok? Então tá. Obrigado.